Olá e bem-vindo a mais um vídeo do canal. Bom, eu vou desculpar logo de cara, eu tô com uma sinusite brava, então a minha voz deve estar muito estranha. Espero que não esteja muito ruim, mas eu queria fazer esse vídeo porque eu tô há uns dias em casa e meio molenga para fazer outras atividades, então resolvi fazer esse vídeo. E o tópico do vídeo, eu sei que tem muita gente perguntando a respeito das áreas ainda, então eu vou consolidar todas elas, e eu sei que eu não tenho respondido nesses últimos dias porque eu tava doente. Então eu vou consolidar e fazer um vídeo resposta e vou respondendo as perguntas. Mas um tópico que eu tô vendo que tem várias perguntas a respeito é o tópico do visto B1, B2, quando você tá procurando trabalho. Então eu queria falar um pouquinho a respeito, assim, o que pode, o que não pode, o governo americano aceita, não aceita, e algumas situações com a embaixada que pode ocorrer quando você está procurando emprego. Então, tem muita gente que me pergunta assim, se eu estiver no território americano, é mais fácil conseguir emprego? Então, você está no território americano não garante que é mais fácil você conseguir emprego. Por quê? Porque quando você se aplica, eles não sabem onde você tá, eles não sabem qual visto você tem. Você pode ser alguém do Brasil que é americano e tá no Brasil fazendo alguma coisa, ou você pode ser alguém da China. Hoje em dia, com a globalização, você não assume muito, tá? Mas vamos dizer que o pessoal fala, não, ele tá no Brasil, ele é brasileiro. Mas como é que eles vão ver isso? Eles vão ver isso pela sua experiência. Então, você estando nos Estados Unidos, ou você estando no Brasil, e você está trabalhando numa empresa brasileira, eles vão assumir a mesma coisa. Eles não vão assumir que você está no território americano ou brasileiro, eles vão assumir que você está no Brasil. E qual é o outro fator? Outra coisa que pode também estar te afetando e você não sabe. O visto B2, que é o visto de turista, então o B, que é do turista, você não pode pedir emprego, tá escrito, eles botam na seção, né, a USCIS bota na seção, você não pode procurar emprego, porque as empresas são multadas também quando elas infringem esse tipo de, essas coisas do visto. Muita empresa pode não estar aceitando te entrevistar de medo que você tá, achando, se ela tiver certeza que você tá no território americano, achando que você não tá com o visto correto. Então, ela não vai falar pra você, olha, lamento, eu não vou te entrevistar porque eu acho que você não tem o visto correto. Ela simplesmente vai passar. Por quê? Porque é um risco maior pra ela. Então, o que eu falo? Você tá se arriscando e você tá provavelmente perdendo algumas oportunidades porque a empresa não quer se arriscar. Então, qual é a minha sugestão? A minha sugestão é assim, se você não pode, se o governo americano não deixa você entrevistar com visto B1, com visto B2, não use esse visto para procurar emprego nos Estados Unidos. Você estando no território americano não facilita nada a primeira rodada. E hoje em dia, com tanta tecnologia, as pessoas nem precisam trazer você para o território americano para entrevistar, tá? O Skype, essas coisas. Eu mesma aqui nos Estados Unidos entrevistei uma vez para uma empresa em Detroit e recebi uma oferta sem nunca ter saído de São Francisco. Eles nunca me levaram para lá. E outra vez eu entrevistei numa empresa em Minneapolis e era a primeira vez que eles estavam trazendo os candidatos. E assim, eles estavam vendo se tinha benefício, se não tinha. Então, às vezes, no próprio território americano, eles nem trazem o pessoal mesmo, tá? Então, eu não ficaria. Eu focaria mais no seu currículo e no seu profile no LinkedIn e nas suas parcerias e networking do que eu focaria no fato de, eu não tô no território americano, então eu não tenho a mesma vantagem. Porque se você tá aqui também, a pessoa vai achar que você tá lá, porque no seu currículo não tá falando que você tá estudando. Agora é diferente. A pessoa fala, mas o fulano foi estudar e ele conseguiu mais rápido. Sim, porque aí no seu currículo você terminou seu trabalho e provavelmente você também tá colocando que você é um estudante. Aí eles falam, essa pessoa já é um estudante, muda totalmente o assunto, porque você pode procurar emprego quando você estiver no F1, que a gente já falou no outro vídeo, e aí sim você tá no território americano. Então, não deixa isso achar que é o que tá te colocando em desvantagem. Essa é a última coisa que eu acho que, na minha opinião, você tem que se preocupar. E, ainda mais assim, às vezes você quer cortar o caminho e fazer isso, e acaba, de repente, por exemplo,
Ah, não, mas mas aí eu vou, eu consigo uma entrevista e aí eu volto. Não esqueça, gente, que durante todo o processo de H1, e claro, eu vou assumir que se você está fazendo um H1, você vai provavelmente querer um green card por emprego, você tem que tirar cópias do seu passaporte de entrada e saída nos Estados Unidos e descrever o propósito de cada viagem. Então, por exemplo, se alguém pega e faz uma matemática e fala, nossa, mas ele começou a trabalhar nesse período que ele estava aqui, qualquer dúvida, então assim, o governo é assim, qualquer dúvida é não. Só a certeza é sim. Então você não tem a dúvida pro sim, é sempre a dúvida é pro não, então não deixa a dúvida, né? Não, eu sempre falo assim, quando você tá lidando com visto, embaixada, a USCIS que tá te ajudando, que tá, que tá fazendo visto, tudo tem que ser bem claro e bem explicadinho, porque a dúvida é uma auditoria, a dúvida é um não, às vezes você nem tem chance de ser auditado, às vezes você nem tem chance da auditoria, eles fazem não. Então, sabe, pensa agora e depois o que essa atitude pode trazer para você. De novo, se você acha muito que precisa estar aqui, então, né, isso é de você, é sua decisão. Mas essa é a minha opinião e eu também acho que por eles não quererem, é uma coisa que, né, que no futuro vai te beneficiar. Agora, como você faz, por exemplo, então eu fiz pelo Brasil, fiz Skype e eles querem me levar para uma entrevista. Bom, aí é uma área cinza e é uma área complicada. Então, eu fui em alguns fóruns de advogados aqui de imigração nos Estados Unidos, dei uma lida nos sites. Então, esse é o meu entendimento. Quando você viaja a trabalho, você pega o visto B1, que é o visto de business. Esse visto, ele deixa você fazer reuniões com propósito de trabalho. Então, não existe nada que fale, quando você tiver esse visto de business, você não pode entrevistar. Mas aí alguns dos advogados falam assim, olha, o jeito mais fácil de você fazer é assim, você vai para uma business meetings, que é bem genérica, porque às vezes é difícil explicar para a pessoa que está te entrevistando na embaixada qual é o propósito da visita, sem ele achar que você, na verdade, na visita está procurando emprego. Na verdade, você está indo para entrevistar. Então, ele fala, depende muito da sua embaixada e do seu agente. Se ele perguntar se você vai entrevistar, você tem que ser honesto, certo? Então, você tem que falar, eu vou, mas é só uma entrevista, eu não estou aceitando emprego nesse momento, eu também estou entrevistando em outros lugares. Você tem que ser honesto. E aí, dele dar um visto ou não, infelizmente, é sorte. Mas, assim, eu acho que se você conseguir uma entrevista, é importante você se aplicar para o visto de business e você tem que pedir para a empresa uma carta convidando você. O jeito mais fácil dessa carta é a empresa falar assim, é ser na letterhead da empresa, então ter o logo da empresa assinado por alguém de RH, alguém geralmente de gerência, um telefone para contato, tá, gente? O telefone é muito importante. E falando assim, olha, eu tô convidando fulano para vir para uma reunião de negócios, ele vai ficar tanto tempo, então assim, geralmente é 2 semanas, não mais de um mês, gente, não, sabe, 2 semanas, ele vai ficar 2 semanas, e aí nessa entrevista na embaixada você também leva o seu olerite, a comprovação do seu emprego e já uma carta do emprego falando que você tá indo viajar para os Estados Unidos, você tem esse período de 2 semanas que você tá indo viajar para os Estados Unidos. Pronto, se não quiser a carta da sua empresa, não precisa, só traz o seu olerite para mostrar que você está empregado no Brasil e se eles te perguntarem de novo, você fala, não, sim, eu vou entrevistar, mas eu não estou aceitando emprego, a empresa quer me trazer para entrevistar e eu entendo que eu vou, e você pode até falar, eu entendo que eu vou voltar e se for oferecido um emprego para mim, eles têm que fazer o meu H1, tá? Então, seja honesto, use o visto que o pessoal fala que é para você usar, peça essa carta da empresa, peça de um jeito genérico, de novo, para não causar confusão. Então, você fala assim, é business meetings, que é o que você está indo para falar com o pessoal, você pode falar de parceria, pode ser porque aí você pode, às vezes você está indo ser entrevistado por uma parceria e a pessoa confunde. Então, seja mais genérico, e se ele perguntar, você está indo entrevistar para um emprego específico e morar nos Estados Unidos? Aí você responde
qual é a situação, o que a empresa faz, e claro, esteja preparado para dizer o que você faz no Brasil, se você já viajou para os Estados Unidos e essas coisas. É bem uma área bem cinza, eu entendo eu entendo a ansiedade, e é por isso que às vezes também, dependendo vocês também não fica muito ansioso, porque assim, você pode até falar para a empresa, né, que é um pouco complicado e que se não for possível se dá para continuar por Skype. Mas antes de falar isso, tenta pedir o visto de business, tenta explicar pro cônsul que você quer só ir lá por um tempo para fazer umas meetings, que nada mais é que umas reuniões, e voltar para o Brasil. E voltar para o Brasil e continuar o seu trabalho. Lembra, é importante ser honesto, tá? É importante, se a pessoa perguntar, não minta. E ao invés de você vir e ficar no território com visto de turismo, procurando emprego, procura e faz o caminho que o governo e as embaixadas preferem, que aí você tem mais chance de ser bem sucedido quando você precisar que eles sejam flexíveis, tá bom? Bom, espero que tenha sido espero que tenha ajudado alguns de vocês que estavam me perguntando muito a respeito do visto B1, B2, e eu vou preparar os outros vídeos respostas. Então, qualquer comentário ou pergunta, deixa na parte aqui embaixo dos comentários e eu respondo num vídeo resposta como esse ou nos próprios comentários. Obrigada e até a próxima!